Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Último a Decidir. Hoje recebemos André Oliveira, um dos fundadores mais inspiradores do ecossistema tech português. Fundou a Pixel Matters ao longo de mais de uma década e cresceu de 2 fundadores para trabalhar com empresas de todo o mundo. Neste momento são cerca de 70 colaboradores. Em Portugal têm referências muito importantes, como a Vodafone ou como a OutSystem, e também tem uma presença muito importante no mercado dos Estados Unidos. André, para quem não te conhece, como é que te descreverias em poucas palavras? Olá, obrigado pelo convite. Não sei, eu descrevo-me como um empreendedor e neste momento as pessoas conhecem mais a título profissional aqui na nossa bolha, não é? Porque também isto é uma bolha muito pequena, a bolha do tech, parecendo que não. Como o fundador da Pixel Matters, sendo que pronto, profissionalmente acho que é isso mais, é esse o resumo mais resumido possível sobre mim. Olha, li em algum sítio que tu dizes que és 100% autodidata. É verdade? Começaste esta área da área tech a aprender por ti só? Ahm, ou seja, isso está num blog post muito antigo que eu escrevi sobre o meu percurso, não é? Eu acho que tem aí alguma dose de, se calhar, de alguma ingenuidade de quando tinha pai 23 anos e achava que realmente tinha aprendido tudo sozinho. Se calhar hoje, com a maturidade e com a experiência acumulada, consigo entender que não é bem assim, porque obviamente há pessoas que cruzam-se no teu caminho, que acabam por te moldar e por te ajudar muito de formas diferentes, e eu certamente que tive essa sorte. Mas pronto, mas a questão do autodidata tem a ver com o facto de eu não ter ido para a universidade, ou seja, ter feito um curso profissional de multimédia, que é um curso generalista, não é? Dão-te um bocadinho de fotografia, vídeo, 3D, design gráfico, web development. E nesse curso acabei por perceber que aquilo que eu gostava de fazer era mais a componente do design digital. E tínhamos um professor, que já mando aqui um abraço ao Carlos Couto, que nos disse numa aula, logo no início, uma coisa que ficou para mim e para alguns colegas, que foi: nós aqui vamos ensinar-vos a gatinhar. Quem quiser andar e correr tem que aprender por si só, e quem quiser sprintar, então aí é que tem mesmo que trabalhar muito e aprender muito, e se calhar tentar também ajuda externa. E é um bocadinho isso, ou seja, eu acho que o curso, a escola deu-me abriu-me algumas possibilidades, mas depois foi muito realmente, muitos tutoriais, muita experimentação. Para isso contribuiu o facto também de eu ter terminado esse curso em 2008, 2009, que estava, como acho que se calhar te recordarás, em Portugal e na Europa e no mundo, não é? Grande crise. A crise financeira, portanto encontrar trabalho era quase impossível, muito mais para um puto de 18 anos a acabar de sair de um curso profissional, não é? Mas tu E então tive sentiste... muito tempo livre para fazer muitos tutoriais, basicamente. E aos 23 começaste a sprintar. Porque tu começaste, a bem dizer, quase sozinho ou com outro founder, não é? Sim. E passados estes anos todos chegaste à marca das 70 pessoas. Como é que isto tudo acontece? Hum, a marca, eu não gosto muito de ver o tamanho da empresa como uma métrica de sucesso. Acho que cada vez mais métrica de sucesso é fazer mais com o mínimo de pessoas possíveis, não é? E tenho falado com alguns founders que me dizem isso, que quase que a métrica de sucesso é tipo, o número mínimo de tamanho de equipa face aos resultados que apresentam. Mas sim, ou seja, depois eventualmente lá encontrei um trabalho, trabalhei durante cerca de 2 anos para outras empresas, e depois no final do ano 2013, com 23 anos, efetivamente, comecei a Pixel Matters. Nunca teve propriamente nos planos, foi uma coisa que costumo dizer que foi um bom acidente de percurso, no sentido em que eu trabalhava como freelancer, o meu background é em design,
como já tinha também referido, né? E pronto, e basicamente comecei a fazer uns escates, como se costuma dizer, com pedidos vindos de sites onde eu publicava o meu portfólio, nomeadamente o Dribbble e o Behance. Pá, e depois foi um bocado aquele efeito bola de neve do passa-palavra. Tipo, fazes um trabalhito aqui, com este, um trabalhito ali, este cliente fala com aquele, este fala com o outro fala com o outro, ou tem um amigo, fala com o marido, ou com a esposa, ou com um primo, ou com um familiar. E pronto, e de repente dás por ti com projetos maiores em mãos e se calhar preciso de contratar alguém. Eu na altura já estávamos a viver numa casa, eu e o meu co-founder, tínhamos um quarto para ele, um quarto para mim, e o escritório no meio, e tivemos, a certa altura, tínhamos 3 pessoas já a trabalhar dentro da nossa casa. E foi tipo, ok, se calhar precisamos de arranjar um escritório e profissionalizar aqui um bocado isto e parecer uma empresa em condições. E pronto, e de lá para cá tem sido essa um bocado a história da Pixel, esse crescimento orgânico, sempre muito orientado à qualidade, e à sustentabilidade, ou seja, nunca foi minha intenção, nem é criar a próxima Deloitte, estás a ver? Tipo, nós é muito mais um conceito de boutique orientado à qualidade, proximidade com o cliente, relação, também muito ênfase na cultura e na satisfação das pessoas a trabalharem na empresa. Gostamos que as pessoas estejam connosco durante muito tempo e que a Pixel não seja só um ponto de passagem, e felizmente ao longo dos anos temos conseguido melhorar nesse aspecto. É isso. Ao longo do tempo tu dizes que isso foi um efeito bola de neve e isso eu consigo entender porque é normal, o passa a palavra e muitas das empresas crescem dessa forma, mas o vosso caso é um pouco diferente, ou seja, agora vocês já têm a atenção aqui de outros mercados, de empresas realmente bastante grandes no panorama nacional. Como é que se chega a estas empresas? Como é que se consegue vender a Pixel neste sentido? É, é- uma das coisas que eu acho que nós aprendemos e que eu aprendi foi a questão do passa-palavra, ou do boca a boca, não é? Funciona, ou seja, é uma questão humana. As pessoas falam umas com as outras simplesmente, e as pessoas pedem referências de outras empresas a outras em qualquer sítio do mundo. Em Certo. São Francisco, em Nova Iorque, no Porto, em Lisboa, em Nairobi, no Quénia, a dinâmica há de ser idêntica. E nós, no nosso caso, como muitas desses clientes que nós tivemos nos anos iniciais eram americanos, porque vinham até nós através dessas plataformas que eu referi, começas a desenvolver essa network nessa geografia. Por exemplo, em sentido inverso, nunca conseguimos ter clientes na Alemanha, em França, em Itália, mesmo em Espanha, porque não temos esse footprint, digamos assim. Em Portugal, a dinâmica já é ligeiramente diferente, porque já é mais orientada quase, em alguma medida, ao employer branding. Temos muitos casos, isto é curioso, temos muitos casos de pessoas que se tornaram nossos clientes, mas começaram por ser candidatos de recrutamento. Ou seja, pessoas que, imagina, seguiam a Pixel, pá, candidataram-se para trabalhar, na maior parte dos casos nem nunca trabalharam na empresa, ou seja, não passaram no processo de recrutamento, mas que por algum motivo, ou pronto, fruto do trabalho que nós fazemos, se continuam a identificar com a marca, mesmo tendo, ou em alguns casos até o processo de recrutamento, mesmo não tendo sido contratado, reforçou a imagem positiva da empresa pela forma como ele foi gerido. E passado uns anos, essa pessoa trabalha na Vodafone, trabalha na OutSystems, trabalha na Defined AI, ou trabalha numa outra empresa, e quando surge um projeto, se calhar lembra-se da Pixel e vem falar connosco. Isto é literalmente digamos, um canal de aquisição de clientes. É por isso que a gente diz sempre que em cada candidato queremos ter um embaixador, não só porque, pronto, porque é importante e queremos que as pessoas se sintam tratadas com humanismo, mesmo não havendo proposta, que é o que acontece em 99% dos casos, como é óbvio.
em qualquer empresa, não é? Da pipeline, olhando para aquilo que é uma pipeline de recrutamento, não só isso, como depois ainda há o bónus de realmente poderem se tornar nossos clientes mais à frente, como já aconteceu mais do que uma vez. Sempre tiveram essa estratégia de employer branding desde o início? Ou foi algo que vocês, ao longo do tempo, verificaram? Olha, isto se calhar é uma boa área para nós apostarmos? Não, ou seja, assim, sempre foi desde o início, e não foi uma estratégia. Nós nunca pensámos nisso de uma perspectiva de angariação de clientes. Foi sempre de uma perspectiva de respeito pelas pessoas que se candidatavam a trabalhar connosco. E há aí uma história, ou seja, goes back to something, que é, eu então, quando terminei o meu curso, 2008, 2009, pá, estava um período muito difícil aqui em Portugal, não é? Para arranjar trabalho. Tive cerca de 2 anos mais ou menos desempregado, mas era um desemprego ativo no sentido em que eu mandava imensas candidaturas de emprego. Devo ter mandado centenas por cada ano, certamente. E não estava naquela coisa de ser cirúrgico. Eu mandava para tudo que mexia, tudo que era uma vaga. Pá, não havia grande seleção. Eu queria era trabalhar, mesmo independentemente de ser um sítio bom ou mau naquela fase, isso não interessava. E sofri aquilo que, pronto, muita gente se queixa ainda hoje, que é o ghosting, não é? Tipo, mandas a candidatura, Não pá, sabe? e ninguém te responde. E isso incomodava-me, como é óbvio, e ficava frustrado. E depois, ou seja, eu depois também comecei, ao fim de algum tempo, a fazer algumas candidaturas para o estrangeiro e mandei uma candidatura para uma empresa que era a Six Wonder Kinder, que era a empresa que tinha um produto de to-do list chamado Wunderlist, não sei se Sim, sim, alguém, eu sei qual é. que foi Acho que depois comprado pelo adquirida Todo, pela Microsoft. Microsoft, depois Pelo tornou-se, Todo. exatamente, tornou-se o to-do. Pá, e os gajos mandaram-me um e-mail de resposta super, tipo, super quente, super humano, bem escrito, dizendo, olha, agradecemos a tua candidatura, neste momento não vai dar, mas por favor continuas a seguir, as oportunidades vão surgir, e aquilo na altura marcou-me, foi tipo, uou, finalmente senti-me como um ser humano neste processo e que alguém, tipo, olhou para, pronto, pelo menos deu só o trabalho de olhar para E foste aquilo. embaixador da marca deles durante uns tempos? Fui no sentido em que falei sobre isso já várias vezes, mas mais do que isso, no primeiro dia em que criámos a Pixel Matters, desde o primeiro dia foi logo, olha, as pessoas que se candidatarem aqui têm que ter uma experiência como esta. E outra regra, ninguém pode ficar sem resposta. Ponto final. Seja sim, seja não, ninguém pode ficar sem resposta. E portanto esse motto é algo que nós vivemos desde então e que depois, opá, pronto, indiretamente causou aqui outros efeitos positivos, além do óbvio, que é a pessoa sentir-se respeitada naquilo que é o tempo que ela tomou para fazer a sua candidatura. Hum, e pronto, era inesperado, não tínhamos pensado nesses efeitos secundários positivos, mas de facto aconteceram e é um bocado, eu fico um bocado, pá, chocado de como é que há empresas em 2026 que ainda não têm um processo minimamente organizado para realmente dar resposta a toda a gente, nem que seja uma resposta, pá, template, mas que pronto, pelo menos a pessoa saiba que a candidatura foi considerada, né? Certo. Olha, algo muito interessante também que eu li, entretanto, sobre a vossa organização é que tu tens esta filosofia de remote como default, ou seja, o escritório é só uma opção, e Uhum. vocês já tinham esta filosofia antes mesmo da pandemia. Ahm, Mais ou menos. Antes da pandemia era tipo 3 dias escritório, 3 dias em casa, opcional, e 2 dias escritório, ou vice-versa, alguma coisa do género. Era uma coisa um bocado menos liberal, vamos chamar-lhe assim. Depois do Covid, pronto, o paradigma mudou. e como é que vocês têm sentido as pessoas? Realmente querem ficar a trabalhar a partir de casa? Eh, Pá, nós estamos a gravar isto em janeiro de 26, não é? Isto tem havido muitas fases, ou seja, eu acho que houve a fase ali durante o período de confinamento, aí não havia discussão, não é? Pronto, era o que era. Mas mesmo no pós-confinamento e ali em 2022,
2023 houve aquilo que eu às vezes chamo da lua de mel do remoto, que é, de repente toda a gente achou que estar enfiado no quarto todos os dias era a melhor coisa do mundo, quando obviamente o ser humano, tipo, nós somos bichos sociais, precisamos de algum tipo de interação, podes precisar mais, podes precisar menos, mas, ou seja, ser fundamentalista nestes temas geralmente não é lá muito boa ideia. Depois passámos por um período de repente as pessoas passaram-se a perceber do impacto que estar fechados em casa todos os dias tinha e começaram-nos a dizer que queriam realmente ter um espaço para poder ir, e agora já estamos, eu diria, numa terceira fase, que é, já estamos a encontrar de vez em quando nos processos de recrutamento pessoas que, por exemplo, são de Lisboa, porque nós recrutamos em Portugal, ou seja, recrutamos em todo o país, não apenas no Porto, mas só temos um escritório no Porto. Ou seja, se tu vives em Lisboa ou em Castelo Branco, Não tem escritório. efetivamente não tens escritório. Ou pelo menos numa base diária não consegues. E temos pessoas que já se têm auto-excluído do processo de recrutamento, porque um dos requisitos é a empresa ter um escritório onde elas possam ir. Ninguém quer ir 5 dias por semana, isso pelo menos no nosso nicho, isso praticamente acabou. Mas as pessoas querem ter a possibilidade de ir, pá, e eu acho que é como tudo na vida, o equilíbrio é o melhor. Nós tentamos equilibrar isso ao organizar sempre de 3 em 3 meses, no mínimo, um evento presencial com toda a empresa, ou seja, toda a gente se desloca ao escritório, tipicamente para uma Lens Meeting, e as pessoas conseguem sentir-se conectadas aos colegas e ver-se e estar presencialmente juntos. Pá, e honestamente tem funcionado bem para nós, mas não somos de todo fundamentalistas, muito pelo contrário. E ainda hoje, por exemplo, logo à tarde vou para o escritório para uma meeting presencial. Porquê? Porque há determinados temas, há determinado tipo de conversas, vou-lhe chamar assim, mais estratégicas, ou coisas em que a gente tem que estar muito, muito focadas a fazer em grupo, tipicamente, com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, em que aí, pá, malta, nada substitui a energia de estar presencialmente juntos e pronto. E assumimos isso com toda a clareza, até agora, honestamente, também sem resistência, ou seja, as pessoas acho que já, quer dizer, atingiu-se uma certa maturidade na indústria em relação a este tema, e já não há tanto fundamentalismo. Há quanto tempo é que já não vês uma discussão remoto versus escritório no LinkedIn, né? Já passou. Já passou. Acho que Sim. já é um tema do ano Antigo. passado, tipo, já ninguém quer saber. É um tema antigo, mas que mesmo assim ainda afeta muitas organizações, porque ainda há aquela filosofia de muitos empresários em que realmente as pessoas têm que ir ao escritório, e isso, lá está, devia ser uma discussão do passado, que já nem devia existir, e que realmente ainda vemos que na prática não é bem assim. Também não consigo dizer isso, porque eu acho que há empresas e determinados negócios onde de facto esse contacto pode ser importante. Imagina que a tua empresa é uma fábrica, e tens uma indústria, e depois tens pessoas a trabalhar no escritório. Será que não faz sentido haver algum tipo de obrigatoriedade de tu estás presente? Se não é justo É para. discutível. O motivo não interessa, mas, ou seja, havendo uma componente se calhar mais offline, mais física do teu negócio, imagina que vendes um produto, pá, fazes microfones, não é? Será que não faz sentido todas as pessoas da empresa terem algum contacto com o produto, tocarem, verem os novos protótipos? Será que isso não é importante para a própria coisa? Ou seja, acho que cada empresa é uma empresa. Claro. Não há one size fits all, e por isso eu não faço julgamentos. Sem dúvida que esta questão depende muito do mindset dos líderes, e muitas vezes as empresas usam os motivos errados, que é: vens para o escritório para eu poder olhar por cima do teu ombro o que é que estás a fazer. Pá, sem dúvida que isso existe, mas acho que acima de tudo o contexto é tudo, meu. E no nosso caso, nós sendo uma empresa de serviços, não havendo nada físico, nada offline, é tudo digital, não há qualquer motivo para termos obrigatoriedades. Mas respeito quem o faça, dependendo das necessidades que possa ter.
Tu mencionavas que vocês têm uma reunião mensal todos juntos, não é? Não, trimestralmente, Trimestral. no mínimo, reunimos as pessoas todas na empresa. Assim. Mas não é para trabalhar, ou melhor, é para trabalhar, mas é tipo um evento, é tipo uma All-End, Certo. coisa. Porque, imagina, neste regime de quase 100% remoto, não estou a dizer no vosso caso, estou a dizer de forma geral, hum, para a maior parte das empresas, é difícil se calhar manter uma cultura de empresa tão vincada como havia antes da pandemia. Tem que haver aqui algumas estratégias de mitigação. Não, acho que isso é treta, mano. Isso é treta que as empresas muitas vezes inventam. O que é a cultura de uma empresa, não é? A cultura é aquilo que é considerado aceitável ou não. Se eu começar aqui agora a fumar e se tu não disseres nada e estiver tudo tranquilo, pronto. Então a cultura deste podcast é as pessoas podem fumar. Olha, como no Joe Rogan. Não. Podem? Podem. Eles estão lá a fumar, mas é ganza, nem é. Nunca viste? Isso não sabia, não sabia. Podes ir ver. Há bué de shorts nos Twitters e sei o quê, e eles estão ali com a bola de fumo à frente a falar. E é um dos podcasts mais ouvidos. É a cultura. É a cultura daquele podcast. Numa empresa é a mesma coisa. Ou seja, essa coisa de estarmos juntos presencialmente ser fundamental para a cultura, para mim não existe. A cultura é uma coisa muito mais lata e que vai muito mais além desse contacto presencial. Aquilo que tu no remoto perdes, e aí é indiscutível, é a espontaneidade, a chamada serendipity, não é? Aquela coisa de estou ao teu lado e faço um comentário, tu pedes-me um input rápido sobre um e-mail que estás a escrever, isso tendencialmente perde-se um pouco e só não perdes isso a 100% se tiveres uma relação muito próxima e muito forte com as pessoas. É por isso que, e voltando um bocadinho, tocar no tema que acabamos de falar, isto não é one size fits all, tem tudo a ver com o contexto. E não é só o contexto do negócio, é o contexto do estágio de evolução da empresa. Por exemplo, uma empresa que esteja a começar agora, ou melhor, eu se estivesse a começar agora, imagina que estava a começar a Pixelmeters, igual, mas estava a começar em 2026. Se calhar, Não começava 100% remoto. se calhar queria estar mesmo fisicamente com as pessoas. Porquê? Porque precisava de criar aquelas relações sólidas. Mas isto não é cultura, é a relação entre as pessoas. Eu vou almoçar todos os dias contigo, eu vou beber copos dia sim, dia não contigo do trabalho. Ou seja, é isto. E isto, ou seja, eu entendo o valor disto, mas para mim a cultura vai muito mais, é muito mais do que isso. É a forma como tu escreves a um colega, como tu dás feedback a um colega, um, aquilo que é aprovado ou não, porque é que é aprovado, quem é que é promovido dentro de uma empresa, o que é que isto tem a ver com estarmos fisicamente juntos? Certo. Nada. Percebes? Sério, não, isto porque nos últimos tempos também saem depois relatórios a falarem que estas gerações mais recentes, que eu já nem sei Os se burnouts? não é os burnouts, mas as gerações mais recentes que depois não sentem nenhum attachment Attachment, sim. com a empresa. E isto poder também derivar um pouco As da empresas têm que fazer um do- trabalho melhor para haver esse attachment. É como tudo. certo. Ou seja, essa cultura não tem nada a ver então com Não, eu com o acho, remoto. eu acho que tu te podes sentir attached de uma empresa, mesmo com uma cultura até de fully remote, como há muitos casos Sim, de eles têm muitas empresas nesse sentido. Uma delas é, por exemplo, a Talkdesk, que é 100% remoto, não tem escritório e eles, depois, uma vez por mês ou seja, em X tempo, fazem. não tem escritório, a Talkdesk. Não tem escritório físico neste momento e uma vez por mês alugam um espaço e fazem uma, Pois, uma meeting mais aprofundada para relações. Mas sim, ou seja, há muitos relatórios nos últimos tempos que mostram essa questão das pessoas mais jovens que não conseguem ter este sentimento de integração nas empresas e que ele é muito facilmente diluído ao longo do tempo, sabes? Estás lá 2, 3 anos e depois podes passar para outro sítio. eu acho que essa questão é fascinante e é um rabbit hole, porque acho que é muito filosófica e podemos estar aqui durante meia hora a falar sobre isso. Por exemplo, só assim alguns pensamentos.
será que isso tem a ver com o remoto ou será que tem a ver com o facto das novas gerações se calhar já não olharem para o trabalho com tanto peso como os nossos pais, nossos avós ou nós Online. olhávamos, porque há outro conforto, não é? Também pode ser. É legítimo fazer este argumento. Ahm, Será que eles é que estão certos e nós é que estamos errados? E não existir esse apego é bom porque o trabalho é só trabalho e nós não somos uma família dentro de uma empresa? Também é legítimo. Ou seja, acho que é uma questão Ou a que tem rapidez de muito mudança. rapidez de mudança. Acho que é uma questão que tem muito para fazer unpack aí dentro, estás a ver? Mas para mim o ponto fundamental é eu não acho que tu para te sentires essa conexão, estás ligado até emocionalmente à tua empresa tem a ver com o facto de estás remoto ou não. Acho que tem a ver com, lá está, a cultura, o ambiente de trabalho, os colegas. Muitas vezes até o pessoal complica, mas é isto. Tipo, imagina, quantas vezes é que já não ouviste aquela coisa de epá, eu até não estou muito contente neste sítio, mas porquê é que não te despedes? Pá, gosto dos meus colegas. Muitas vezes é só isto. É tipo, as pessoas gostam de quem os rodeia. Entre aquele grupo, entre ou seja, há uma espécie de uma mini cultura dentro da empresa naquele grupo, o pessoal gosta daquele grupo e mantém-se. Ou se fosse uma tribo. É isso. Sim, sim. Ou seja, muitas vezes o pessoal complica e é o básico, é só isto, é quase como na escola. Gostas daquele grupinho com quem brincas todos os dias e pronto. Olha, André, ao longo deste percurso, tu tiveste algum mentor? Tu há bocado falavas de um professor que te marcou logo no início, mas tiveste algum mentor que te foi ajudando ao longo do percurso? Não. E alguém que tu aches que consigas ir buscar inspiração para continuares a fazer o que fazes? Hum, Pá, eu sempre vivi muito e bebi muita informação da net, pá, Twitter, sou um utilizador ávido do Twitter desde há muitos anos, que agora é o X, não é? Sim. Agora nos últimos anos também o LinkedIn, pá, tento seguir, digamos, a nata de Silicon Valley, os founders e os líderes das metas, Shopify, Airbnb, um, e isso tudo, e portanto tento ir tirar alguma inspiração em algumas coisas. Aprendi muito e tenho aprendido muito também com os nossos clientes. Isso é uma das vantagens de ter muitos clientes americanos que estão no top of their game, empresas que estão a competir com as melhores do mundo e que têm obrigatoriamente que atuar num nível muito elevado de performance, de qualidade, de intensidade, e aprendes muito a trabalhar com eles. E depois aqui, ou seja, mais localmente relacionado com o meu percurso profissional. Eu, como disse, só trabalhei 2 anos por conta de outra e, portanto, eu não tenho assim uma amostra muito forte. Uma das pessoas com quem trabalhei mais de perto e que me ensinou imenso foi o Miguel Milhão, na Prozis, um, e outros colegas lá também, que são mais anónimos, digamos assim. Mas acho que é mais ou menos, ou seja, se tivesse a responder essa pergunta, acho que é mais ou menos isso. Olha, mudando aqui um bocadinho a conversa, tu, entretanto, também criaste a Pixel Matters Ventures. Uhum. Porquê? Há uma frase tua que eu acho que encontrei no LinkedIn em que tu dizes que como o Venture Capital, as we know, is broken. Uhum. Ou seja, porquê e porquê é que achas que o modelo tradicional está realmente partido? Está partido por uma série de fatores, ou seja, desde logo existe um problema reputacional. Toda a gente já ouviu uma história negra sobre o comportamento de VCs, que tipicamente são pessoas que nunca fizeram uma empresa, ou seja, investem e mandam postas de pescada, mas nunca passaram pelo grind, pelo processo. Depois, ou seja, é uma espécie de um ciclo vicioso orientado ao crescimento, em que, independentemente de tu teres bons resultados, muitas vezes não é suficiente. Ainda ontem recebi um e-mail de um cliente americano a dizer que vão fechar a startup deles porque não atingiram aquilo que ele denominou de venture scale, que é outra forma de dizer nós crescemos muito,
mas não crescemos o suficiente para os VCs. Certo. E isso são só assim dois fatores, e nós, pronto, achei que haveria ali, achei que há espaço, e acho que há espaço para modelos alternativos que sejam mais friendly para os founders e que não coloquem essa pressão desmesurada nas empresas. Apesar disso, esse projeto neste momento está on hold, porque eu tinha como objetivo fazer fundraise para a própria Pixelmatic Ventures, e não consegui atingir, ou seja, atingir os valores a qual me propus. Fizemos um investimento com capitais próprios, mas e de resto, para já, o projeto está ao novo. Olha, nesta área aqui das aquisições, ou seja, que estávamos a falar, cada vez mais se fala que já não se vão comprar mais empresas de serviços como antigamente, em que havia aquelas avaliações malucas do género, vamos comprar esta empresa por 3 bilhões, e cada vez mais estão a falar que há quase como um bónus de assinatura para as 20 pessoas mais importantes naquela empresa que se gostava de fazer alguma coisa. O que é que tu achas sobre esta estratégia que, entretanto, se pode vir a concretizar cada vez mais? Não sei se percebi a tua pergunta, ou seja, estás a dizer que vai-se comprar menos empresas e mais, Mais as para pessoas roubar o talento? roubar o talento, sim, que está à frente dessas empresas. Eu, segundo sei, isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos com aquela empresa que estávamos por acaso a falar em off, que é o Scale AI, para a Meta, se não estou em erro. Não sei se foi essa empresa em particular, sei que que é algo que, entretanto, começa Isso- a entrar em prática. Não sei, não tenho informações disso ser uma tendência. Eu sei que isso aconteceu no caso do Scale AI para a Meta, para contornar a regulação e a questão do antitrust, não é antitrust, ou seja, é aquelas leis que tentam mitigar concorrência, não é? da concorrência, exatamente, tentam mitigar a existência de monopólios, e eles fizeram um deal em que basicamente a Meta comprou 49%, ou uma coisa assim do género, mas parte disso incluía a migração de todos os C-levels, do founder da empresa e tudo para a Meta. Mas, segundo sei, foi apenas uma estratégia para contornar a questão da concorrência. Não sei, não tenho lido nada no sentido disso ser uma tendência. Sim. Certo. Não, isto faz sentido. Espero que não seja, porque são, não é? Acho que Sim, sim, não, mas, ou seja, em vez de termos uma avaliação como no passado, já não sei quais foram os valores quando a WhatsApp foi vendida, foi realmente bastante dinheiro, mas temos em consideração que eram 20 pessoas, e se tu consegues ir buscar o talento das tais 10 pessoas mais importantes dentro do WhatsApp, começas a ter aqui uma forma diferente de fazer negócio. acho que É depende um muito. tema exótico que eu decidi trazer aqui para a conversa, só para perceber qual era a tua perspectiva. Eu acho que depende muito, porque, por exemplo, o caso do WhatsApp é um tema, é um exemplo em que eles, o Facebook, ou a Meta, né, se quisesse ir buscar os 20 engenheiros principais, não teria o cerne da questão, que é o IP, né? E é toda a distribuição que o WhatsApp já tinha. Ou o nome da marca, exato. Não é só o nome da marca, é a quantidade de installs, ou seja, a quantidade de pessoas, Já de tem um cloud. utilizadores que eles já tinham ativos na plataforma. Ou se calhar a Meta iria demorar muito mais tempo para chegar lá, iria combater, ou melhor, as pessoas iriam demonstrar resistência à marca, se calhar, se fosse Facebook oficialmente, e não uma third party como era o WhatsApp. Não sei, acho que há aqui Era um muitas caso questões. diferente. Sim, Para sim. empresas de serviços, aí sim, ou seja, não havendo IP, as pessoas são o teu IP. Pá, podes também argumentar que a tua marca, e eu pessoalmente também sou das pessoas que concorda que a marca, mesmo numa empresa de serviços, é extremamente valiosa. Mas ficas limitado a estes dois fatores. Falta-te a questão do IP, que é a questão mais importante. Também é por isso que as empresas de serviço transacionam-se a múltiplos muito inferiores a empresas de produto, não é? Claro. Olha, por falar nessa questão das empresas de serviços, esta nova onda de AI que está a passar por toda a gente, esta corrida à AI,
que é que tu achas deste pensamento? A longo prazo, não achas que as empresas de serviços podem estar um pouco ameaçadas, tendo em consideração que tu consegues quase replicar a maior parte dos serviços que estão disponíveis na internet neste momento? Isto porque nos últimos dias ou nas últimas semanas já vimos pessoas a replicar, por exemplo, o DocuSign ou a replicar o próprio LinkedIn. Claro que não têm o nome da marca e não conseguem ter os tais instalações ou a tal notoriedade, mas tu consegues começar a replicar muitos serviços que tu antes tinhas que contratar de uma forma específica e cara. SaaS is dead, não é? Exato. O que é que tu achas sobre este tema? É quase como se fosse um rolo compressor a passar por cima de todos os serviços. Eu acho que nós estamos numa mudança de paradigma brutal da indústria, não é? Isto é uma espécie de uma nova internet e acho que quem não se adaptar, e tocando diretamente na tua primeira parte da tua questão, em relação às empresas de serviço, apesar que eu acho que isto se aplica a quase todas as empresas que estejam no chamado knowledge work, não é? Certo. Quem não se adaptar, acho que vai sofrer. E não vou ficar muito surpreendido se daqui a 2 anos começamos a ver algumas empresas a fechar ou a serem despassadas ou o que seja, por causa desta revolução que está a acontecer. Quem não estiver atento e não se souber reposicionar, acho que esse é o principal ponto. Acho que a questão do AI levanta desafios muito grandes para as empresas ao nível de reposicionamento da marca, da comunicação, dos processos de trabalho, ou seja, reformulação dos processos de trabalho, e está tudo a acontecer a uma velocidade estonteante. É basicamente quase impossível de acompanhar tudo o que está a acontecer e trabalhar ao mesmo tempo, não é? E nós estamos atentos, nós estamos a mexer-nos, estamos a sentir o mercado a mexer-se também. É incrível como nós estamos neste momento a fazer adaptações ao nosso processo de trabalho e estão ao mesmo tempo está-nos a chegar tipo RFPs onde o cliente menciona como parte do decision criteria precisamente coisas que nós estamos a fazer agora, ou seja, o mercado está a convergir, ou seja, começa a haver uma espécie de um entendimento comum daquilo que é necessário para se trabalhar realmente com um processo acelerado com a ajuda da AI, e sentimos mesmo que 2026 é o ano da maturação e que deixou de ser só hype e passou a haver sustentabilidade, e realmente as coisas agora podem ser feitas com muito mais rapidez, mantendo na mesma alguma qualidade. Certo. Não, tem existido até alguns gráficos que têm saído, ou seja, a explorar como é que cada modelo da AI tem retirado alguma carga de trabalho às pessoas. E Sim. nesse gráfico aparece, por exemplo, o ChatGPT, a versão 2, que saiu em 2022 ou 2023, já não me recordo, em que tirava 6 minutos de 1 hora de trabalho a uma pessoa. E neste momento já vamos nas 20 horas ou algo do género. E que a previsão é chegar quase a 1 mês de trabalho num único dia, a longo prazo. Certo. Nas últimas semanas também com a saída ou com a melhoria do Opus 4.5 e outros modelos da Claude e da Codex, tem existido aqui uma viragem muito grande no que realmente estes modelos são capazes. Sim, eu tenho lido algumas coisas e o próprio feedback que nós temos também internamente da nossa equipa é que o Opus 4.5 da Anthropic e o facto de cada vez mais os multi-agentes funcionarem bem, parece-nos a nós que foi um breakthrough, e que foi tipo a viragem de página. E já tenho visto alguns tweets, por exemplo, do Toby Lucht, que é um dos founders do Shopify, onde ele diz isso mesmo, ou seja, que o dezembro foi um mês de viragem de página nos modelos da AI neste caso para código, não é? Para programação, e que está relacionado com o meu comentário anterior, que deixou de ser se calhar tanto hype e passou a ser mais, ok, isto agora, the game is on, estás a ver? Certo. E tu no X até consegues ver alguns líderes desses que mencionavas há pouco, dessas grandes empresas,
a dizerem que, e alguns até são grandes engenheiros também, a dizerem que O Toby, ele bate código regularmente, mesmo sendo um dos founders do Shopify, que é uma empresa massiva. Sim, sim. sim, e a dizerem que no último mês, desde dezembro, porque isto também lá está, é tudo recente, que não escrevem uma única linha de código, é tudo gerado por AI e que É o se adapta- Copilot, ao copiloto. É claro que aqui há vários tópicos. Há esta questão toda do vibe coding, em que temos que ser criteriosos quando falamos disso, mas eu acredito sobretudo que quem souber pedir as coisas, trabalha com isto como copiloto e depois souber rever o que tem a rever, é quase como, não é vibe coding, mas é quase um trabalho agêntico. E aí faz todo sentido estes novos Sim, modelos. eu tenho uma perspectiva, acho eu, relativamente clara, não quer dizer que esteja certa, mas relativamente clara sobre esta transformação, que é, primeiro, em relação ao AI como um todo, eu acredito que aquilo que vai acontecer, que quem ia falar a primeira vez sobre isto foi o founder do Box, do serviço Box.com, que é uma espécie de Dropbox, que é o Levi, acho que é Levi o nome do gajo, posso estar errado, mas depois pode-se confirmar. Em que ele fala que, ou seja, a teoria dele, com a qual eu concordo e subscrevo e tenho copiado, digamos, e usado isso para partilhar a minha perspectiva, é que se vai aplicar o Jevons Paradox. O que é o Jevons Paradox? Basicamente é aquele efeito, ou seja, é quando existe uma tecnologia tão disruptiva que entra no mercado que elimina e altera imensos trabalhos, imensas tarefas, mas essa tecnologia é tão melhor, tão disruptiva face àquilo que existe, que acaba por criar uma nova economia e mais trabalhos e mais coisas que têm que ser feitas que acabam por suplantar os trabalhos e as tarefas que eliminou. Certo. E o paralelismo é, por exemplo, a Revolução Industrial. Não é? As pessoas deixaram de andar a cavalo, passaram a andar de carro, passaram a fazer colheitas com máquinas em vez de ter com humanos, mas, e sem dúvida, com muitos empregos aí que foram eliminados, mas o net, ou seja, no final das contas, a economia cresceu, foi maior, houve mais trabalhos, só que são trabalhos diferentes. E é o que eu penso que que já está a acontecer no AI. O AI é uma nova economia, um blue ocean, e acho que é isso que vai acontecer. Em relação às empresas seja o trabalho que nós fazemos e às empresas de serviços, eu acho que o segredo e o ponto fulcral está no valor acrescentado, que é, tu se fores uma empresa que faz uns sites básicos, uns logotipos bué simples, uma coisa tipo pronto, uns sites, projetos pouco complexos, é tipo, já foste, mano, não tens hipótese, porque hoje em dia o cliente, mesmo não sabendo sequer o que é o HTML, vai ao Lovable, ao Visir ou outra coisa qualquer e simplesmente diz o que é que quer e aquilo executa, não é? Como tu sabes e como toda a gente agora sabe. Portanto, como é que tu te podes proteger disto? Tu podes te proteger com, da minha perspectiva, com especialização, e com a complexidade do próprio trabalho e a qualidade, não é? Porque essas ferramentas, apesar de tudo, e acho que isso também começa a ser mais ou menos claro para as pessoas, tu hoje quase que consegues cheirar quando aquilo é um site feito no Lovable, não é? Há um certo... É quase como aos templates, há um estilo, não é? Quase que notas ao longe que aquilo é uma coisa gerada por... Até há um post teu por AI. tu dizes, Vibe Code diz... Vibe Code This Baby, que foi quando nós lançámos o nosso site. O nosso site mais recente tem esse objetivo, que é traçar claramente a linha em aquilo que é atingível com o vibe coding, com, digamos, essas ferramentas e aquilo que é um trabalho de alta qualidade feito por profissionais. Pronto. E é isso que nós queremos ser, é isso que nós queremos fazer. Não estamos a fechar os olhos, nem vamos fechar os olhos aos ganhos de produtividade que existem se tu tiveres um bom processo aliado e um processo AI native, né, nativo das ferramentas e não apenas aumentado por essas ferramentas.
Mas acho que é isso, acho que é um desafio toca no ponto anterior, acho que é um desafio de posicionamento. Fazendo aqui um paralelismo com um restaurante, eu acho que é tipo, tu ou queres ser ou até como, por exemplo, uma empresa de mobiliário, que acho que é mais fácil, tu ou queres ser o IKEA e vendes tipo commodity, ou queres ser, por exemplo, vendes sites assumidamente feitos com vibe coding, e então cobras tipo 5 capas, 3 capas por cada site, aquilo demora-te se calhar 8 horas a fazer, portanto 3.000 euros ou 2.000 ou 5.000 é bom dinheiro para o tempo que tu demoraste, e és tipo uma fábrica de produzir coisas que servem o propósito, mas que se calhar a longo prazo Se calhar, não tem grande já valor. não existe. Ou já não existe, é disposable, é tipo, é um bocado, por isso é que eu estou a falar do IKEA, tu compras o produto, pá, no dia montas, tens a mesa, tens a cadeira, sabes que se calhar aquele produto não te vai durar 10 anos, porque se o teu filho ou um animal for contra ele ou cair ao chão, vai-se partir. E depois tens o extremo oposto, que é móveis à medida, luxuosos, feitos por um designer qualquer conhecido, onde tu não queres estar é lá no meio. Eu acho que é um bocado a forma como eu penso sobre isto. Mas por acaso, essa questão do Lovable, que foi uma empresa, pá, não sei precisar dos valores, mas atingiu recordes no espaço de um ano, com a De valorização, rapidez de crescimento. rapidez de crescimento e tudo mais. A questão é que isto aqui também já é mais o meu achómetro e a opinião própria das últimas 2 semanas. É que parece que as últimas 2 semanas vivemos quase. Ver dizer dos últimos 2 dias, era válido. Ou 24 horas também. A questão é que começas a ver que há muitas empresas neste sentido, ou seja, Lovable, Volt.me, o Viziro, Já te Rap, perdi a conta. Ainda ontem me deram um outro nome que eu não conhecia, Aura. também não conhecia. O Anything, ou seja, há milhares delas, depois elas podem aumentar ou não na complexidade. A questão é que tanto a Cloud como a Codex, na prática, ou seja, estão a passar um bocadinho à frente. Porquê? Porque aqui uma parte mais técnica, nos últimos tempos também existe o cursor em que podes ter licença e tudo mais, e os preços pelos tokens começaram a aumentar drasticamente. O que quer dizer E que vai continuar. quem controla realmente a fonte pode, ou seja, pode manobrar ou não o preço que estas aplicações utilizam, e o que faz com que o maior ganho delas seja uma margem por cima dos tokens que estão a utilizar da fonte, não é? Uhum. A longo prazo, mesmo estas empresas podem ser disposable, porque as pessoas podem ir diretamente à fonte e utilizar lá as ferramentas diretamente Lá está, no que tiver a fazer. depende do que tu estiveres a fazer. Depende, se tu estiveres a fazer trabalho de baixo valor acrescentado, onde se é tudo AI generated, sem pá, isto é muitos inglesismos. Claro, Mas é difícil falar em português sobre alguns destes termos. Se não houver um human in the loop, se for realmente tudo gerado por linguagem natural, tipo, se calhar não precisas de um profissional. Mas se quiseres fazer uma coisa escalável, robusta, com garantias de segurança e tudo mais, provavelmente precisas de um profissional, certo? E o que é que uma empresa por exemplo, de serviços tipicamente cobra pelo profissional, pois o profissional pode fazer uso de AI tools. Isso é as ferramentas, é a mesma coisa que usar o Figma, ou usar o GitHub, claro. ou usar o Gira. Pronto, são as ferramentas que usa. Agora, há um custo associado crescente, sem dúvida. É uma preocupação, porque se isto crescer exponencialmente, até em termos de modelo de negócio, tem que se pensar se cobra isso ao cliente, se não se cobra isso ao cliente, não é? Mas e só há uma forma de mitigar isso, que é a concorrência, não é? É como tudo, é um mercado, o mercado aí um bocadinho a funcionar. Porque isso a mim não me preocupa muito, ou melhor, não me preocupa muito, eu entendo porque é que também os tokens e tudo mais está a ficar cada vez mais caro, porque quando os agentes e o AI realmente começa a fazer um bom trabalho, de facto ele aumenta exponencialmente a produtividade do indivíduo. É quase como se tu, com um engenheiro, fizesses o trabalho de 10, não é? Ou de 20. Portanto, isso tem valor. Pá, tendo valor, tens que pagar. Pronto. Claro. É a regra básica do mercado. Olha,
nunca vivemos numa altura em que foi tão fácil produzir software na prática. Democratização, né? Sim, mas também nunca vivemos numa altura em que a maior parte das pessoas nem um computador tem sequer. Ou seja, Telemóveis. nunca foi tão fácil criar sites, porque pronto, estas empresas criam mais para o desktop, né? Mas também nunca, nunca foi tão fácil as pessoas não terem um sítio para os visitar. E depois há a questão de, e aqui lá está, essa é uma opinião minha, que é a aglutinação de vários serviços num único só. Ou seja, cada vez mais parece que há empresas que estão a monopolizar vários serviços específicos, o que retira aqui alguma especialização de muitas empresas que antes tinham. O que é que queres dizer com isso? Ou seja, Monopolizar vários serviços. por exemplo, ainda ontem vimos, ou estes 2 últimos dias, que a Claude lançou o Cowork. Pronto. O que é que acontece? Tu ali no Cowork, tu antes, se calhar, tinhas algumas subscrições específicas para fazer certos trabalhos específicos, e tu agora vais ao Cowork e crias o teu próprio Certo. artefacto. O artefacto é quase como se fosse um pequeno SaaS em que pá, já não tens que ter aquela subscrição, pagas tu diretamente à Claude e fazes ali o teu próprio serviço. Isto aqui a longo prazo vai retirar, lá está, alguns clientes que antigamente tinham que recorrer a soluções já feitas e que demoraram imenso tempo a chegar àquele produto e que agora vai ser mais complicado. Isto é tudo bastante exploratório. Teoricamente sim, acho que há aí muita nuance também. Por exemplo, falaste do DocuSign. O DocuSign foi das primeiras tools que o pessoal gozou, porque o DocuSign é uma ferramenta, pá, o pessoal faz muito gozo do DocuSign, porque em teoria é uma ferramenta bué de simples, é tipo assinar documentos, mas é uma empresa cotada em bolsa, que tem bué de funcionários, o pessoal então faz um bocado de goza com o DocuSign, é quase um meme, quase hoje em dia. Mas, por exemplo, e só assim um pensamento básico sobre o DocuSign, as assinaturas têm que ter alguma validade legal, certo? Tu podes agora amanhã criar um vibe coding e ele vai ter uma validade legal aos olhos de um tribunal? Pois é isso. Não vai ter a Eu não estou por dentro desses procedimentos, mas garantidamente que deve haver uma regulação qualquer, deve haver algum processo burocrático pelo qual tu tens que passar para ter uma assinatura legal. É quase como a autenticação Gov em Portugal, não é? Tu não vais, amanhã não fazes vibe coding do autenticação Gov e pronto, olha, está aqui o contrato de trabalho assinado com a minha ferramenta de vibe coding. Claro que não. Ou seja, eu acho que, mais uma vez, para mim é tudo uma questão de valor acrescentado. Se a tua ferramenta for diferenciada, complexa, nichada o suficiente para realmente ser ou dar demasiado trabalho de replicar ou ser praticamente impossível, estás bem. Se a tua ferramenta for uma coisa bué de simples, que realmente tipo, não acrescenta muito valor e que eu com 3 prompts consigo montar, provavelmente vais ter um problema. Sim. Agora, a maioria das ferramentas, digamos, de mercado conhecidas não são ferramentas simples, nem são ferramentas pouco complexas, são ferramentas poderosas, não é? Mas vamos ver, não sei. Acho que é interessante de verificar o que vai acontecer. Mas posso dizer que, por exemplo, em termos de adoção, tu achas que as empresas têm aderido? Ou seja, pondo de parte esta questão do web coding, porque o web coding eu acho que tem muito hype e pode ser mal interpretado, por um lado, porque eu acho que há muito mal interpretação porque muitas vezes as pessoas acham que o vibe coding é tipo feito por profissionais, quando o vibe coding é uma expressão que foi tipo inventada, digamos, assim. para descrever o que pessoas não técnicas, ou seja, tu não percebes nada de código, nada de tecnologia e fazes coisas. Pronto, isso é que é o vibe coding, que é tipo, não sei bem o que é que estou a fazer e só estou a sentir as vibes e vou andando para a frente, não é? Mas Certo. é mais ou menos isto, tipo, basicamente. Mas desculpa interromper. Mas por outro lado existe o trabalho agêntico que está por baixo disso, é que também utiliza agentes e que realmente quem percebe do que está a fazer e já percebia, tendo estas ferramentas, estas AI tools no seu portfólio, no seu arsenal, torna-se altamente produtivo. Poderoso, sim. Não é? Tu tens notado muita adoção destas ferramentas por parte dos profissionais? Eu acho que há uma adoção mainstream. Tipo, eu acho que hoje em dia, não. Tipo, em termos de consumer, não é? De B2C,
provavelmente os teus pais sabem o que é o ChatGPT e os meus não sabem o que é o Claude, não sabem o que é o Cursor, não sabem o que é a Anthropic. Certo. E provavelmente nem sequer sabem o que é a OpenAI. As pessoas acham que a OpenAI, ou melhor, acham que o ChatGPT é uma empresa e não um produto, né? Sim. Mas conhecem o produto, provavelmente até usam, independentemente das idades, e portanto eu acho que esse é o grande. Por isso é que eu também digo que é uma mudança de paradigma, porque não é como o Web3, por exemplo, que nunca conseguiu sair daquele nicho dos nerds do cripto e não sei o quê. Ou seja, acho que nunca conseguiu, também não quero. Ou seja, eu tenho noção que há em determinados países com economias com Só problemas já- de inflação e onde realmente o cripto é usado como uma moeda normal, mas digamos que não é mainstream. Quando digo mainstream é a nível global, não é? A nível do planeta inteiro, como é a adoção do AI. Do lado dos profissionais, eu acho que há mais, é mais cirúrgico, porque como as pessoas que trabalham na área entendem das coisas, têm um maior espírito crítico e conseguem distinguir muitas vezes melhor o trigo do joio. Um, e acho que sim, ou seja, não quero com isto dizer que não há adoção, há muita adoção, acho que é mais cirúrgico e é mais seletivo. Acho também que nós vivemos muito numa bolha Parece que toda a gente usa. e o mundo é muito grande, mano, e vai demorar anos até realmente o AI entrar a sério nas empresas, principalmente as empresas grandes e empresas muito estruturadas. Não, ontem almoçava com um cliente de uma empresa grande que dizia que nós temos 6, 7 pessoas que não fazem mais nada a não ser processamento de faturas. Isso é impensável hoje em dia, não pode ser, tipo... E é verdade, Pois. mas implementar essa mudança com pessoas que se calhar fazem aquele trabalho há 30 anos é duro, é duro. É duro a todos os níveis, é duro ao nível humano, é duro ao nível processual, e portanto é inevitável que este processo demore algum tempo. Agora, não vai ser uma coisa a 10 anos, vai ser uma coisa Muito mais rápido. a 1 a 5, sem dúvida, sim. O que é que tu achas que será o futuro desta era AI? Porque epá, é quase impossível prever o que é que vai acontecer com isto. Tu há pouco falavas da tal economia que se pode criar em cima de uma mudança tão disruptiva. Já se está a criar. Mas como é que tu vês que o mercado vai mudar? Já falámos aqui muito de mudanças no mercado, mas eu acho que acima de tudo também acho que cada vez mais os soft skills vão importar. Um dos fatores, uma das características mais importantes que alguém poderá ter nas próximas décadas, penso que é ser high agency, tipo o dinamismo, vontade de fazer, atitude get shit done, tipo ir em frente. Porque cada vez mais, lá está, o acesso à tecnologia estará democratizado. Depois, no outro lado oposto do espectro, há a especialização, não é? Há muito trabalho de machine learning, de infraestrutura. Então, o AI, quer dizer, a maior bolha do AI ainda é a parte da infraestrutura, NVIDIAs e outras que tais. E portanto acho que por aí será mais ou menos por aí. E depois no outro lado ainda completamente oposto do espectro, eu acho que o AI é uma força deflacionária, não é? Ou seja, no sentido em que a tendência é causar com que as coisas custem menos e que seja preciso menos pessoas para fazer as coisas que nós queremos fazer. E isso também me leva a crer que, também olhando aquilo que tem sido a evolução da sociedade nos países mais desenvolvidos, acho que cada vez mais estamos a falar que tens filhos, eu também tenho filhos. Por exemplo, o meu filho mais velho tem 6 anos, portanto, em teoria, poderá estar a trabalhar, pelo menos legalmente, daqui a 12. Eu acho que provavelmente as profissões mais valiosas, não digo, mas das profissões onde haverá mais scarcity nessa altura serão as físicas. Carpintaria, pastelaria, eletricidade. São profissões que têm sofrido muito de um certo mau marketing, não é? Ninguém quer ir para essas profissões, há uma certa má fama e parece mal o teu filho ser
eletricista e não engenheiro civil, não é? Mas eu acho que isso vai mudar. E eu sou sem dúvida um dos pais que contribuirei naquilo que puder, e pronto, dependendo daquilo que serão os interesses dos meus filhos, para essa mudança, porque acho que é inevitável e acho que é a regra básica do mercado. Vale muito, há pouco, vale muito, há muito, vale pouco. Não há Certo. hipótese. E não há forma A lei de da gerir oferta isso. e da É a lei da oferta e da procura. Olha, por acaso, antes de passarmos agora aqui para o último segmento, eu ouvi também no outro dia num podcast uma frase engraçada que era esta questão do AI e do trabalho agêntico, pá, faz na mesma na tua empresa, se não te deixarem, continua a fazer na mesma, se te despedirem por isso na tua próxima entrevista de emprego, diz como é que foste despedido e como é que criaste E algo vai ser e contratado. vais ser contratado. Pois, Porque depois também há esta questão toda das políticas das internas. políticas internas em que, pronto, olha, há pouco tempo até escrevi um artigo sobre isso, em que as empresas mais rápidas, não as maiores, pá, vão comer as mais pequenas ou as mais lentas, Sim, porque pronto, tem que ser rápido. É. Olha, passando agora aqui para o desafio final, onde temos 2 cenários e uma decisão, gostava de perguntar 2 coisas. Cenário 1. Um fundo internacional convida-te para liderar um programa global de apoio a founders, com uma rede enorme de empresas e um orçamento robusto, mas com processos pesados, burocracia e pouca liberdade para partir a lógica existente. Cenário 2. A Pixel Matters Ventures, eu sei que está on hold, mas quando eu estive a fazer esta preparação ainda não sabia, Certo. recebe uma proposta para escalar rapidamente, mais investimentos, mais founders, mais exposição, mas com a condição de mudar o modelo para algo mais próximo do BC tradicional, com menos construção lado a lado e mais capital puro. Qual destes cenários é que optarias e porquê? Provavelmente pelo segundo, porque usando a minha marca, ou seja, a marca que nós criamos, em teoria teria mais leverage para argumentar e tentar mudar-lhes a perspectiva de ser capital puro e não tanto trabalho conjunto com os founders. Enquanto no primeiro cenário, provavelmente não teria tanto leverage e teria mais que me adaptar ao status quo, talvez. Boa. Apesar que iria durar lá pouco tempo, porque pronto, Certo. não tenho muita paciência para essas coisas. É sério. Até porque a primeira passagem foram só 2 anos antes de fundares a Pixel Enfim, não foi por questões de burocracia, foi pronto, porque eu queria fazer mais coisas e coisas diferentes, mas sim. Fazer as coisas acontecer. É. Boa. André, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Foi um gosto ter-te cá. E aos nossos ouvintes, até ao próximo episódio de O Último a Decidir.